Bem-vindo a todos, é um prazer, é um motivo de alegria desejar tudo de bom para todas as pessoas, todos aqueles que assistem às nossas palestras e aqueles que ainda não assistiram são bem-vindos para aprender, para memorizar aquilo que é bom. Sempre gratidão pelo conhecimento, pela felicidade, pelo aprendizado, tudo isso é importante. E a gente sabe que as plantas medicinais é o caminho naturais para a saúde e a cura, né? Então vemos que em milhares e milhares de anos e plantas medicinais têm desempenhado um papel fundamental na cura e tratamento de diversas enfermidades ou condições de saúde da humanidade. A sua utilização através de diferentes culturas, períodos históricos, sendo reconhecida como uma alternativa terapêutica e preventiva para inúmeras enfermidades, né? Objetivo: avaliar a eficácia e a segurança do uso das plantas medicinais de diversas condições de saúde, contribuindo para uma visão integrativa entre práticas tradicionais e medicina moderna, que é a metodologia, né? Essa pesquisa é baseada em uma revisão de literaturas, pesquisas e outras coisas mais, né? Então, as plantas medicinais foi o início, né, de um tratamento para a humanidade, foi início de uma prevenção, início também de uma alimentação, porque as ervas também servem de alimento, né, tanto para os seres humanos como também para os animais, né? Os animais também comem verde, né? Ervas, ervas, frutas, come coisas que a terra produz, que são muito, né? Por exemplo, os gados, animais, as ovelhas, os bodes, os cabritos, e os bois, né? As vacas, por exemplo, eles alimentam de capim, também alimenta também de ração de animal que por exemplo, canas triturada, que a cana também serve para o ser humano e serve também para os animais, né? E muitas ervas verdes que também servem de alimento para os animais e muitos verdes, muitas ervas que também servem de alimento para os seres humanos, né? Destes tempos imemoriais, as plantas medicinais têm sido utilizadas como uma fonte primordial de tratamento e cura para uma ampla gama de doenças, né? E até mesmo do desenvolvimento da medicina alopata, a medicina moderna nos antepassados, confiavam no vasto conhecimento das propriedades medicinais das plantas para aliviar sintomas e promover a recuperação da saúde, né?
Então é muito importante as plantas medicinais. A metodologia, né, dos estudos configura-se que uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa estruturada, como uma revisão de literatura, né? Então, a pesquisa exploratória caracteriza-se por uma utilizada, né, por ser utilizadas em temas estudados, né? As plantas medicinais têm que estar junto da humanidade, né? Porque a exploração das práticas históricas de uso de plantas medicinais em diversas culturas ao longo do tempo, né? A história e a tradição das plantas medicinais remonta aos primórdios da humanidade, né? E evidenciando a profunda conexão entre os seres humanos e o reino vegetal ao longo do tempo. Então, as plantas medicinais é uma influência e que serve para a saúde, para a convivência dos seres humanos, né? O verde que cura, né? Que tem poderosos benefícios, que são as ervas medicinais para a saúde. É isso que a gente sempre comenta, que ao abrir, né, esse canal e ao comentar sobre esses assuntos, a gente não comenta apenas sobre plantas medicinais, mas também a gente fala em várias coisas, vários assuntos, né? A gente não pode centralizar o comentário, né? Os comentários só num assunto, né? Então não tem como a gente comentar somente num assunto só, né? Um assunto só sem falar de outras diversidades de comentário. Não tem jeito de fazer assim, né? Então tem que ser vários assuntos que a gente comenta. Não dá para a gente comentar 100% só de planta, só de tratamentos naturais. Não tem. Muitas vezes a gente tem que comentar em outros assuntos, né? Vamos ver, por exemplo, a história das ervas medicinais. São vastas, né? Os livros que são escritos são muito vastos. Tem muitos livros sobre a saúde, sobre as plantas. E a gente sabe, né, que o uso das plantas para tratamentos e doença é tão antigo, a gente sabe que é antigo, quanto a própria humanidade, né? Quando começou, né? Então, a humanidade que se desenvolveu, né? A humanidade não foi da geração de macaco, né? Como que muitos comentavam no passado, não é da geração dos macacos. Cada geração e cada raça de animais não pode transformar uma metamorfose. Não tem uma metamorfose de, por exemplo, de acontecer que o macaco se transforme em seres humanos. Não existe, né? Os seres humanos são dotados de conhecimentos, falam, pensam, têm sabedoria. Os macacos, eles não são burros, não são inteligentes, né? São inteligentes, só que não têm a memória
e a inteligência que tem os seres humanos. Os seres humanos são racionais, são animais racionais. Já os seres, ou seja, os animais, são irracionais, né? Não têm inteligência, então não há nenhuma evolução que o homem veio do macaco. O homem não veio do macaco. O Deus do universo criou o homem, depois criou os macacos, criou o elefante, criou as aves que voam sobre os céus, as aves que estão sobre a terra, os animais marinhos e todos os animais. Mas não foi a descendência humana não foi do macaco, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Isso daí não tem como aprovar. Então, documentos históricos, por exemplo, como o papiro, né, de Herbers do Egito, né, cerca de 1550 antes de Cristo, né, já descrevia receitas medicinais utilizando ervas, plantas, né? E na Grécia Antiga, o médico Hipócrates, muitas vezes chamado de pai da medicina, né? Compilou lista de centenas de ervas e seus usos, né? O primeiro médico, né? E em culturas asiáticas, a medicina tradicional chinesa e a ayurvédica da Índia têm utilizado ervas para equilibrar o corpo e a mente por milhares de anos, né? Então, esses tratamentos com ervas medicinais, isso vem de muito longe, né? E com o evento da Idade Moderna, o desenvolvimento da química, farmacêutica, muitos começaram a ver as ervas medicinais como práticas obsoletas e folclóricas. No entanto, o interesse por terapias naturais alternativas tem ressurgido em muitas décadas, né, levando uma reavaliação científica das propriedades de diversas plantas medicinais. E estudos científicos modernos têm, com certeza, validado muito das tradições antigas, descobrindo, por exemplo, compostos ativos das plantas e o seu mecanismo de ação. Então está aí, né? As ervas e plantas medicinais que pode ser usado em diversas maneiras, a infusão, chás, por exemplo, né? Extrato de tintura também pode ser usado, extrato de tintura concentrado, né, que permite uma dosagem mais precisa e são úteis para ervas com princípios ativos mais potentes. Né? E infusão de chás, por exemplo, talvez a forma mais comum de consumo, é mais fácil, né? Ideal para ervas que ajudam na digestão, como a gengibre, a camomila. Também óleos essenciais, que é usado na aromaterapia com efeito psicológico e físico, como óleo de lavanda para o relaxamento. Também cápsula e suplemento também, que é muito importante, né? Para a gente ingerir, né, as plantas que requer precisão de dosagens ou cujos componentes ativos necessita ser processado de maneira específica. Né? Então, são muito o uso de plantas, de ervas medicinais, né?
Por exemplo, ginkgo biloba, né, também é usado para melhorar a cognição da memória. É muito bom o ginkgo biloba. O aloe vera também, que conhecido por suas propriedades curativas, calmante, bom para a pele também. Ele limpa também o intestino, aloe vera, né? Que é muito importante, que vem ser a babosa, né? Aquele gel que se chama aloe vera. Mas para as pessoas usar também tem que ter dosagem, não pode ser em excesso. O uso em excesso também prejudica. O ginseng também é amplamente usado, por exemplo, para aumentar a energia física, resistência, né? Então tem muita novidade a respeito das plantas e ervas medicinais. Agora eu quero fazer um comentário, mudando um pouco de assunto, porque, como eu tenho falado, a gente não fala 100% só sobre plantas, sobre nutrição, sobre tratamento. A gente não fala 100%, a gente fala de outros assuntos. E a gente quer falar de um assunto também que é importante. A gente quer falar sobre o surgimento dos hebreus, né? Quem é os hebreus, né? Isso são históricos de muitos anos atrás, antes de Cristo, né? Então eu quero fazer um comentário que isso daí também está nas escrituras sagradas, que é o Velho Testamento, e o Novo Testamento também comenta sobre os hebreus, né? Que o Velho Testamento é antes de Cristo e o Novo Testamento é depois do nascimento de Cristo. Então, vamos ver Hebreus, porque a gente sabe que Abrão foi do tempo que não era o tempo da lei, né? Quando Abrão, ele já vivia, né? Lá no seu lugar, onde ele tinha a sua convivência, não era o tempo da lei. Depois que surgiu o tempo da lei, então as escrituras têm o Velho Testamento e o Novo Testamento, que unindo os dois se chama Bíblia, né? Bíblia quer dizer conjunto de livros, né? Então, os hebreus foram um povo da antiguidade que se estabeleceu em Canaã, né? O auge da história hebraica foi o período monárquico. Então, do tempo de Abrão, né? E aí se iniciou, né? Lá em Canaã, por exemplo, lá é que se iniciou, né? Os hebreus, né? A existência dos hebreus, a multiplicação dos hebreus. No tempo de Faraó, como eu já tenho comentado, né? Os hebreus foram um dos povos da antiguidade e habitavam a região de Canaã, atualmente conhecido como Palestina. A história hebraica é marcada por três grandes períodos, porque tem patriarcas, né? Juízes e monarquia, né? Patriarca, juízes e monarquia. E durante o domínio romano, os hebreus começaram a abandonar a região em razão da violência praticada contra eles. E a origem dos hebreus? A história indica, né? A história dos hebreus está relacionada com o patriarca Abrão. Então, Abrão sendo
patriarca, né? Porque iniciou a história dos hebreus com o patriarca Abrão, né? Como eu tenho comentado, foi três, né? Foi três patriarcas, juízes e monarca, né? Que é monarquia, né? Então o patriarca Abrão, né? É aí que se comenta sobre a história dos hebreus, né? Em vários livros, né? Esse personagem é apresentado no relato bíblico como um pastor seminomade que vivia na região de Ur, localizado na Mesopotâmia, né? Ele vivia ali, né? Esse relato conta que Abrão teria recebido uma profecia para que abandonasse a região e se estabelecesse em outro lugar, que seria indicado por Deus. E essa migração, por exemplo, levou Abrão a Canaã, local que atualmente conhecemos como a Palestina. Lá os hebreus encontraram terras férteis no Vale do Rio Jordão, né? É no Vale do Rio Jordão. O Rio Jordão é o comentário que, naquela época, eu não sei hoje no estado de Israel, eu não sei se hoje é um rio sujo, né? Porque o Rio Jordão era um rio muito sujo. Não era um rio de água muito límpida ou limpa, né? Água limpa. Não era. Não era de maneira nenhuma. Como fala biblicamente que o Rio Jordão era um rio de água suja. E a gente sabe disso, né? Então, e embora muitos tenham se estabelecido em região desérticas, porque lá tem muito deserto ali. O deserto tem muita areia, né? Muita areia, é muito calor demais, né? É muita areia, né? O deserto, quando se diz o deserto, só tem areia, né? Não tem plantação, não tem nada, né? Então, o seminomadismo, por exemplo, o seminomadismo continuou sendo uma prática comum. E essa fase que foi iniciado por Abrão ficou conhecida como o período dos patriarcas. E historiadores entendem, né, que a história de Abrão é um mito de origem. Isso porque sustentam esses historiadores, os hebreus provavelmente surgiram no interior da sociedade cananeia, né? Então está aí, né? Entretanto, muitos historiadores, né, entendem que a história de Abraão é um mito de origem. Na verdade, no meu modo de pensar, que os historiadores diz que é um mito, mas eu não entendo muito o que é a palavra mito. Deixa eu ver, o que é a palavra mito? O que significa a palavra mito? Que muitos comentam, né? Vamos ver aqui o que, o que é mito. Vamos ver o que é mito. Deixa eu ver aqui na tela do computador. Aguarde, eu sempre falo para as pessoas aguardar um pouco, né? Porque as pessoas vão assistir, né? Vão assistir
as palestras que a gente comenta. Mito é uma narrativa que explica a origem de algo importante para um povo. Mito é uma narrativa, né? O que está indicando aqui na pesquisa é isso aí, né? Mito é uma narrativa. O objetivo principal do mito era transmitir conhecimento, explicar tudo aquilo que era importante na vida das pessoas, que é o conhecimento mítico. É isso aí mesmo, o que é mito, né? O que é mito? O que é mito? O mito é o que eu comentei, né? É o que eu comentei. Tem várias informações. Mito é conceito caracterizado, exemplos e funções. Então está aí, né? É uma realidade o que aconteceu, né, com os hebreus, né? Então é isso aí, né? E ficou conhecido como o período dos patriarcas. Então, Abrão é um mito de origem, né? Como eu já tenho comentado, né? A migração para o Egito. Né? Depois de estabelecer em Canaã, né, que Abrão foi para Canaã, porque Abrão saiu da sua terra, né, para uma terra que o Criador prometeu, né? Que o Criador ordenou a Abrão a sair num lugar sem saber aonde ia, né? E foi para esse lugar. Depois de estabelecer, né, a migração para o Egito, né? A gente vê que eles estabeleceram em Canaã. Os hebreus mudaram-se para o Egito. Isso daí é o comentário histórico, né? E existe divergência dos historiadores se essa emigração, por exemplo, aconteceu em pequena ou larga escala, né? Mas de forma, acredito ser por isso que pode ser acontecido por volta do ano de 1700, né? O ano 1700 antes de Cristo. Né? E a motivação da migração teria sido a escassez de alimento em Canaã, enquanto no Egito havia abundância de terra férteis. Então está aí. Isso é o tempo de Isaac, né? Foi o tempo de Isaac, né? Isaac que é o pai de Jacó, não é isso? Na história bíblica, Isaac houve um tempo de muita fome lá em Canaã, né? No tempo de Isaac, né? E José foi vendido pelos seus irmãos e depois se tornou governador do Egito, né? Aí os seus irmãos, né, os irmãos de José, devido à grande fome em Canaã, devido à grande fome, eles foram lá e não sabia que José era o governador. O rei ponhou José como governador e eles foram atrás de alimento, porque a fome era muito grande, né? É o que comenta aqui, por volta do ano 1700 a.C., a motivação dessa migração teria sido a escassez de alimento em Canaã, enquanto no Egito havia abundância de terra férteis. Do tempo de José mesmo. José era governador e havia uma fertilidade, havia prosperidade, né? Os celeiros estavam cheios, né? E José, sendo governador do Egito, José mandou guardar tudo, né? Os alimentos, os mantimentos, mandou guardar, né? Nos seus celeiros, né? E reservar para
os tempos de seca, né? E foi aquela época em que os irmãos de José foram falar com José e eles não sabiam que José foi vendido pelos seus irmãos e depois eles estavam lá no Egito como governador e os irmãos de José não sabiam que era José que era o governador. E José tinha muito alimentos que ele guardou nos seus celeiros e os filhos de Isaac foram lá para comprar alimento, porque a fome era muito grande em Canaã, né? Era muito grande. A chegada dos hebreus ao Egito teria coincidido com o período em que a região estava sobre o domínio dos Ícidos, um povo de origem semita, como os hebreus. Isso impossibilitou, ou seja, isso possibilitou que os hebreus se estabelecessem no território egípcio sem problema, né? E chegando até ocupar posição de proeminência na administração do Egito. Depois da expulsão dos Ixo, os hebreus teriam sido punidos pela colaboração com os invasores. Os hebreus escravizados pelo egípcio conseguiram sua libertação por meio de Moisés, o líder, em aproximadamente no ano 1300 a.C. E o resumo de Canaã. Vamos ver que a libertação do Egito e o retorno dos hebreus para Canaã configuraram a chamada do livro bíblico, o Êxodo, né? Êxodo é um livro da Bíblia, né? Configuraram a chamada Êxodo. Os historiadores afirmam que a migração dos hebreus do Egito para Canaã aconteceu, embora afirme que a quantidade dos hebreus que migrou não deve ter sido tão grande como sugere a narrativa bíblica. Então, podemos dizer que a história do Êxodo realmente ocorreu, mas foi apresentado de forma mitificada na Bíblia. Embora os estudiosos não acreditam que foi uma grande quantidade de hebreus, né? Conforme a narrativa bíblica, mas a Bíblia não mente, né? A Bíblia está falando a verdade, né? Embora muitos historiadores não acreditam que seja igualzinho o que diz a Bíblia, mas aconteceu sim, a Bíblia é a verdade, a Bíblia não mente, embora muitos historiadores não acreditam que seja o que diz lá nas Escrituras, não acredita que seja igualzinho, mas aconteceu sim, é uma realidade, né? E de toda forma, os hebreus que viviam como nômades na península de Sinai, né, depois procuraram fixar-se em Canaã. Mas a região já era ocupada por outros povos, como cananeu, filisteu, amorreu, né? A narrativa bíblica fala que os hebreus teriam iniciado uma campanha militar para conquistar as terras, mas os historiadores questionam esta afirmação. A gente sabe que os historiadores, muitos deles não acreditam na veracidade das escrituras, né? Do que está escrito na Bíblia, e que até questiona, né? Mas a gente que acredita que a Bíblia é verdadeira, a gente não questiona, né? Embora eles questionam, mas são verdade, né? Então, historiadores afirmam que a infiltração dos hebreus, por exemplo, em Canaã, foi lenta.
Não existe muito indício que aponta uma invasão militar em larga escala. Outros historiadores já apontam para o fato de que houve campanha militar, mas que ela não teria sido em larga escala e nem teria realizado a conquista plena da região. Vestígio da fundação de aldeia ao norte de Jerusalém, por exemplo, são encarados como indício de chegada hebraica de Canaã. Então, a gente vê que a Bíblia não mente, né? As escrituras estão aprovando a realidade, embora que muitos historiadores não acreditam que seja igualzinho, né? Por exemplo, no tempo da monarquia, que após se estabelecer em Canaã, a monarquia, os hebreus deram início a uma fase de centralização de poder, né? E exploração das suas fronteiras. Aí os hebreus quiseram explorar as fronteiras e avançar, né? O que resultou no surgimento da monarquia hebraica. Essa monarquia, ela surgiu por meio de Samuel, o último juiz, né? Samuel era juiz, né? Hebreu, juiz hebreu. Que no final do século, vamos ver aqui o século, o século 6, né? Vamos ver aqui, vamos ver. É isso mesmo. Vamos ver aqui, vamos ver se é mesmo. Não é o século 6, não. Vamos ver aqui. Primeiro eu tenho que dar uma pesquisada aqui se é mesmo. Vamos ver, vamos ver. Aguarda um pouquinho. Porque isso muitas vezes é que a gente tem que ir mais devagar. E mais devagar para poder descobrir o século XI, é o século XI. Então, Samuel, né, que foi o último juiz, né, hebreu, que no final do século XI, antes de Cristo, né, decidiu coroar Saul como rei, né, porque não existia rei, né. Naquela época tinha juízes, né, não existia rei. Depois começou a surgir os reis, né. Então Samuel ele decidiu coroar, né, Saul, né? Mas Saul também foi um péssimo exemplo. Depois Saul ele pegou caminhos errados, né? Ele estava indo para o lado errado, né? É assim como hoje, né? Muitos governos, presidentes, reis, autoridades que começam a cometer erros, começam a caminhar errado, né? Começa a querer puxar a nação para o caminho errado, né? Tem isso também, né? Isso daí sempre existiu, né? Então, Jerusalém, ela foi ocupada por volta do ano 1000, né, antes de Cristo, durante o reinado de Davi, né? Que Davi reinou em Jerusalém. Então, a motivação, a gente sabe que para isso seria a garantia de segurança das terras hebraicas. Uma vez que, com o enfraquecimento de grandes reinos, a Síria e Egito, novos povos teriam surgido como potências. Esses povos, como os moabitas, que procurava expandir seu domínio em terras, colocando-se como ameaça aos hebreus. Então a monarquia era alternativa, pois uma liderança forte com certeza poderia garantir a defesa dos hebreus, né? E a monarquia hebraica
que teve três grandes reis que foram Saul, né? Saul que governou no... Vamos ver aqui, na década... Está marcado, eu estou vendo aqui também, estou puxando na tela do computador, aqui está indicando que Saul, ele governou, né, no ano 1030. Será que é 1030 isso? 1030 a 1010? Não, não é. Eu não estou entendendo muito bem aqui, que eu estou puxando aqui. Aqui está tendo, não sei se é 1000. É antes de Cristo, né? 1030 a 1010, né? Isso deve ser o ano que ele governou. Davi, por exemplo, o rei Saul, 1030, 1000, 1010, antes de Cristo, o rei Saul governou. A gente precisa pesquisar mais sobre esse assunto, né? O rei Davi, 1010 a 970 antes de Cristo. A gente precisa estudar mais sobre isso. Por exemplo, o rei Salomão é 970 a 930 antes de Cristo. Então, as datas são proximativas às datas e o auge da monarquia hebraica. A gente precisa estudar mais sobre esse assunto. Mas eu estou falando o que está indicando, estou vendo aqui na pesquisa, né? Então, o reinado do rei Saul ficou marcado por algumas conquistas militares, né? Mas ele acabou morrendo em batalha contra os filisteus, né? Porque ele entrou na guerra e ele acabou morrendo, né? O sucesso foi o rei Davi, né? Foi Davi depois de tomar posse como rei, que precisou disputar o poder de Israel com Isbosete, né? Filho de Saul, do reinado de Davi. O grande destaque é a conquista de Jebus, a cidade de Jebuseu, né? E a gente sabe que essa cidade se tornou capital dos hebreus e foi conhecida atualmente como Jerusalém. Então, por isso, o reinado de Salomão foi um período de prosperidade econômica, né? Foi muito próspero, né? Em que tinha muita prosperidade, muita fartura, né? Destaca-se a grande obra envolvida na construção, por exemplo, do Templo de Jerusalém, né? Então, Salomão, ele construiu, né? Que foi depois de Davi, né? Foi que Salomão, ele conquistou Jerusalém, né? E ele mandou construir o Templo de Jerusalém, em um lugar que se tornou sagrado para os hebreus, né? Depois do reinado de Salomão, o rei de Israel enfraqueceu-se. A unidade territorial foi quebrada quando o reino dividiu em dois reinos de Judá e o reino de Israel, né? Se dividiu o reino, né? E a gente sabe que o enfraquecimento permitiu que os assírios, caldeus, os persas, os macedônios, os romanos conquistassem a região, né? E a gente sabe que o domínio babilônico, os caldeus, os hebreus foram escravizados e o templo de Jerusalém destruído no século... Vamos ver o século aqui. Vamos ver.
gente tem que dar uma olhada aqui. É o século VI, né? Foi o século. O século VI antes de Cristo, né? Que foi destruído, né? Que Jerusalém foi destruído. Depois que os hebreus foram libertos da escravidão na Babilônia, por exemplo, o templo foi reconstruído novamente, né? Foi o que aconteceu, mas foi novamente destruído, né? Cada vez pelos romanos, no ano 70, década de Cristo, né? Década de Cristo, é isso, né? O domínio romano foi, inclusive, um momento de tensão da história hebraica, né? As rebeliões contra os romanos foram frequentes e resultaram nas guerras romana, judaica, e a violência romana levou os hebreus a fugirem das suas terras, eventos que recebeu o nome de diáspora, né? Então, a Bíblia é uma fonte histórica. Realmente, a Bíblia não é só uma fonte histórica. Não é sobre uma fonte histórica. Ela é verdadeira também. Ela é uma fonte histórica, mas ela é uma fonte verdadeira, né? Ela é verdadeira porque nas escavações, os arqueólogos que escavaram lá em Israel, ali naquele redor, Israel, Irã, Palestina, aquela região lá do Egito, foi descoberto muitas comprovações comprovando que a Bíblia não somente é histórica, mas é também verdadeira, né? Não é somente dizer mito, mas ele é uma realidade, né? Como foi dito, né? Os hebreus eram um povo de antiguidade de caráter seminômade, que estabeleceu na região de Canaã, né? Canaã, formando lá um reino para si. A grande parte da trajetória desse povo pode ser encontrado nos textos bíblicos do Antigo Testamento, e isso nos remete à questão se a Bíblia pode ou não ser considerada um documento histórico. Sim, na minha opinião, ela pode sim ser considerado um documento histórico e também real. Ele é real, na minha opinião, né? A Bíblia é um livro importante que tem vários conjuntos de livros. É chamado de Bíblia por ser vários livros, né? A Bíblia é uma, mas a única fonte histórica que existe para se estudar e investigar a história dos hebreus, né? A resposta para esse questionamento é sim, a Bíblia é uma fonte histórica e é também uma fonte de verdade também. É uma fonte de verdade, não é só histórica como os historiadores comentam, mas também são fatos verídicos, né? No entanto, isso não significa que quer dizer que tudo que consta neste livro é automaticamente encarado como verdade histórica pelos historiadores. Porque muitos historiadores não acreditam que esse livro eles consideram um livro religioso e que não é tudo verdade. É assim que muitos historiadores, mesmo lendo ela, mesmo pesquisando a Bíblia, eles ainda não acreditam que é tudo verdade. Mas é verdade, sim. É verdade, existe. É fatos. Por exemplo, os arqueológicos, eles têm feito escavação, né, nesses lugares históricos e têm descobrido muitos
fatos que comprovam que a Bíblia é realmente verdadeira, né? Então, existe um trabalho realizado por eles para chegar a uma conclusão de que é verdade mesmo histórica, né? E de que a narrativa não é modificada, né? É a verdade, né? O importante é lembrar também que a Bíblia não é uma fonte histórica. Diz os historiadores, né, que ela é sim uma fonte histórica, principalmente não é somente histórica, como eu tenho falado. Ela não é só histórica, mas ela são fatos e contra fatos não há argumento, né? Elas são verdadeiras, não é só histórica, né? Então está aí a real, né? Como que se deu a convivência daquele povo hebreu, né? Povo hebreu, desde os tempos de Abraão, né? Desde os tempos de Abraão. E também houve o cativeiro da Babilônia, né, naquela época. Por exemplo, o cativeiro da Babilônia foi um episódio que também marcou a história do povo hebreu, em que os hebreus foram levados cativo e ficou lá, né, 70 anos cativos, né? Os hebreus ficou 70 anos cativos, e o rei da Babilônia levou os hebreus e eles ficaram cativos, né? Por 70 anos, né? Pelo exílio de uma parte significativa da população judaica na Babilônia. Então, o hebreus, que quer dizer, são já da descendência do povo judaico, né? O cativeiro de Babilônia foi um acontecimento histórico e real, caracterizado pelo exílio de uma significativa da população judaica na Babilônia, né? Então, o cativeiro de Babilônia é verdade, né? Foi um episódio marcado na história do povo hebreu, caracterizado pelo exílio de parte significativa da população judaica na Babilônia. Isso ocorreu em 586 antes de Cristo e 538 antes de Cristo. Esse período crucial teve suas raízes no contexto histórico do século. Vamos ver o século. Tem que ver aqui certinho. O século. O século 6, né? Não é o século 6 mesmo. A gente tem que prestar atenção para a gente não errar. O século 6 antes de Cristo, né? E quando a Babilônia, sob o comando do rei Nabucodonosor, segundo o rei Nabucodonosor, né, que governava e emergiu como uma potência regional, ao mesmo tempo que o rei de Judá, com Jerusalém, como capital, enfrentava instabilidade política, né, rivalidade interna constante, ameaça externa, né? Então ocorreu o cerco de Jerusalém em 597 antes de Cristo, né? E seguido pela destruição da cidade em 586 antes de Cristo. E aí houve o cativeiro, terminou com o edito de Ciro em
no ano 538 a.C., né? Aí terminou. O rei da Pérsia permitiu o retorno a Judá e a construção do Templo de Jerusalém, inaugurando o período pós-exílio. Então está aí, né? Então, a gente resumindo sobre o cativeiro de Babilônia, né? O cativeiro de Babilônia que aconteceu foi um evento histórico ocorrido entre o ano de 586 a.C., né? E até 538 a.C. A característica ou caracterizado pelo exílio de parte da população judaica na Babilônia, né? É o que aconteceu, né? E no século 6 a.C., a Babilônia, sobre o domínio do Nabucodonosor, né? Emergia como potência regional, o reino de Judá, com Jerusalém como capital, e eles enfrentavam a instabilidade política, rivalidade interna, ameaças internas, né? Instabilidade política, né? E assim por diante, né? Que ameaçava externamente pela expansão babilônica e a rebelião judaica contra o domínio babilônico também foram causas fundamentais, né, do cativeiro de Babilônia, minando a estabilidade do reino de Judá. Foi dividido em fase o cativeiro, por exemplo, ele se iniciou o cerco de Jerusalém, que iniciou no ano de 597 a.C., a destruição da cidade em 586 a.C. e a vida no exílio, né, onde os hebreus foram assimilados pela cultura babilônica, né, e preservando a sua identidade por meio de tradições, né? Então está aí, né? E a gente vê, né, que foi dividido em fases, como eu tenho comentado. E o edito do rei Sírio, né, que governava em 538 a.C., marcou o fim do cativeiro, né, permitindo o retorno a Judá e a reconstrução do Templo de Jerusalém, né? E a gente sabe que nesse período pós-exílio foi crucial para o desenvolvimento judaico, e foi muito importante, né? Moldando a espiritualidade, a cultura do povo judeu, né? Então, o cativeiro de Babilônia, que eles ficaram lá escravos, né? Há muito tempo, né? Foi 70 anos, né? O cativeiro de Babilônia foi um período da história do antigo povo hebreu, né? Que foi caracterizado pelo exílio de parte da população judaica na Babilônia. Então, ocorreu entre os anos 586 a.C. e 538 a.C., né? Marcando um período de aproximadamente 50 anos e teve repercussão profunda na cultura, na região e na identidade do povo hebreus, né? Aproximadamente 50 anos. Mas a Bíblia, pelo que diz, né, no Velho Testamento, se calcula muito mais de 50 anos. Se calcula uns 70 anos, né, de cativeiro, né, que os hebreus foram levados cativos, né, uns 70 anos. Mas os historiadores dizem essa base mesmo, essa quantidade, né, de anos, né?
E o contexto histórico sobre o cativeiro de Babilônia, né? Que nos leva a compreender o cativeiro de Babilônia, é fundamental considerar o contexto histórico, né? No qual ele se insere no século 6, né, antes de Cristo, né, a Babilônia emergiu como uma potência, né. Causas do cativeiro da Babilônia são diversos fatores, né. São diversos fatores, né. A estabilidade política, por exemplo, em Judá, as disputa interna entre os tribos de Judá enfraqueceram a coesão do reino, tornando-o suscetível às ameaças externas, né? A sucessão de reis, muitas vezes marcado por conflitos, intrigas, minou a estabilidade política, né? E também a gente vê ameaças externas, o expansionismo babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, né? Visava consolidar o domínio na região e controlar rotas comerciais, estratégia, né? A Babilônia ameaçava constantemente o reino vizinhos, incluindo Judá, para garantir sua hegemonia, né? Também a rebelião contra o domínio babilônico, né? Judá, em determinado momento, que rebelou-se contra o domínio babilônio, resultando em represália por parte do rei Nabucodonosor. A resistência judaica exacerbou as tensões e precipitou o cativeiro, né? Então está aí, né? Então eles ficaram cativos, né? Cativeiro de Babilônia, que foi dividido em três partes, né? A primeira parte, o cerco de Jerusalém, que foi em 597 a.C. A segunda fase, né? A primeira fase, que foi o cerco de Jerusalém. A segunda é a destruição de Jerusalém em 586 a.C. E a terceira fase foi a vida no exílio, né? Em que os hebreus, né? Hebreus, que hoje é titulado judeus, né? Mas o importante é que houve o fim, né? O fim do exílio, né? Que eles foram levados cativo. E o edito do rei Sírio, que foi em 500, no ano 538 a.C., o rei persa Ciro, né, que conquistou a Babilônia e emitiu um edito permitindo que os exilados, né, retornassem às suas terras e reconstruíssem o templo de Jerusalém. Né? Esse edito é registrado na Bíblia como um ato de graça divina visto por hebreus como uma oportunidade de redenção. Né? E aí o retorno de Judá, a reconstrução do templo, né, com o edito do rei Ciro, né, e o período pós ao exílio e a formação do judaísmo por exílio, né, o retorno de Judá, né, marcou o início de uma nova fase na história hebraica, caracterizado pelo desenvolvimento do judaísmo pós-exílio, né? Então está aí, né? Que todos sejam felizes e até a próxima oportunidade, se Deus, o Criador, o permitir. Até a próxima oportunidade.